Olá, bom dia. E hoje, 2. Deveria ser segundo, mas é 2 de março. E hoje, terça-feira, e vamos lá para a leitura que Deus esteve de fato a me solicitar. Dizia assim: nada de protelar. Isso aí. Eu resolvi organizar, não sei se a vida ou a minha vida no lugar. Eu há muito tempo estava a pensar. Se bem que pensar não era bem o forte que eu costumava realizar. As pessoas até me diziam que eu deveria me acalmar, respirar, quem sabe dar uma volta em algum lugar, talvez viajar. Terá um tempo para eu me comunicar. Eu nunca compreendi o que essas pessoas queriam de mim. Fato mesmo é que com o tempo eu me perdi. Eu não sei se eu me perdi de mim ou me perdi das pessoas que de algum modo faziam parte de mim. Talvez porque também de algum modo quisessem, não sei se servir, mas sabia, ou melhor, que eu poderia contribuir com aquilo que elas costumavam me pedir. Muitas vezes coisas que estavam completamente distantes de mim. Mas eu nunca medi para não trazer não digo uma solução, eu diria uma certa satisfação. A questão é que um dia eu adoeci. Sim, adoeci. E para a minha surpresa, ou melhor, para a minha falta total de entendimento, as pessoas cuidaram de mim. Eu juro que eu não compreendi por que as pessoas cuidaram tão bem de mim. Até transfusão de sangue eu recebi. Isso estava distante de mim. Eu jamais agiria assim, eu teria que admitir. Então eu resolvi de fato sair. Sim, queria de fato dar um tempo para mim. Nesse momento as pessoas disseram que não era para eu fazer assim, que era melhor de fato ficar ali, que aquelas pessoas iriam cuidar de mim, que era melhor de fato, de algum modo eu aceitar os limites que a vida estava a me dar, que a família e os amigos deveriam vir em primeiro lugar e que eu deveria pedir licença parlamentar. Pelo menos era o melhor a se realizar. Até, de fato, eu me curar. Ou pelo menos eu saber administrar os limites que a vida estava a me dar. Mamãe até me disse que seria, de fato, o meu fim se eu saísse por aí. Porque se, de fato, a dor se aproximasse de mim, quem, de fato, iria me conduzir a uma emergência, se bem que ela não usaria essa palavra. Mamãe tinha pena de mim. Ela jamais iria me dizer que eu ia precisar de uma emergência. Ela sabia de fato se aproximar. E foi assim que mamãe me convenceu a me aposentar. Eu, eu fazia parte da frente parlamentar. Ou melhor, eu era a própria frente parlamentar. Até a associação esteve a me convidar para eu ser o primeiro governador do lugar.
qual a PF, quer dizer, o prato feito todinho iria apostar. E a certeza de que a minha posse, até a TV iria mostrar. Tamanha era a minha importância no lugar. Mas mamãe estava lá. Ela me disse que não era bom eu, de fato, vacilar. Que seria muito perigoso se eu viesse, de fato, a abusar das condições de vida que o médico resolveu um dia destrinchar. O médico me disse que eu era cardiopulmonar. Eu sequer conseguia, de fato, atinar o que aquela palavra que o médico resolveu juntar. Eu até pensei, é para me assombrar. Mas mamãe naquele dia resolveu clarear. E um amigo de longa data, mamãe trouxe para jantar. Eu nem estava a esperar, mas o tal amigo de longa data me disse que eu teria que esperar uma oportunidade adequada para eu me candidatar. Que naquele momento eu teria que, de fato, me recuperar. E a cirurgia cardíaca, ele mesmo iria acompanhar. E me daria a certeza de que, de algum modo, a minha vida eu iria levar. Se bem que ele também me disse que eu não poderia me arriscar a sair por aí como frente parlamentar para me candidatar e no meio do povo estar. Eu tinha baixa imunidade no lugar. Seria, de fato, algo que o médico nem sabia explicar. Porque, na medida em que ele estava falando das condições em que o meu corpo estava a se apresentar, eu logo imaginei o tanto de inimigo que eu fiz naquele lugar, quando eu resolvi pegar, quer dizer, trazer para cá a frente parlamentar. Essa era a questão. A frente parlamentar fazia parte de outro lugar. E sempre esteve lá. Mas eu não gostava da forma como aquelas pessoas costumavam me tratar. Não sei se eu desejei me vingar. O que eu desejei mesmo foi, de fato, limitar o que eles costumavam realizar. Assim, uma associação eu resolvi criar. Ou melhor, eu resolvi, de fato, repatriar. Sim, era necessário, de fato, a associação ter uma pátria para que quer dizer, era necessário que a associação tivesse uma pátria para que a outra pátria pudesse se juntar e saber, de fato, abarganhar. Essa não seria a palavra que mamãe iria usar. Acumular, ou melhor, divisar, quer dizer, multiplicar, amealhar. Sim, a outra parte saberia de fato conquistar cada policial do lugar, que nunca esteve de fato a gostar da associação que vivia do lado que eu também nunca estive a simpatizar. Assim, um acordo estivemos a formar. A questão é que eles quiseram administrar a tal associação que eu tive a ideia de fundar. Era necessário ter 2 braços no lugar. Assim a gente iria ocupar todo o território sem ninguém sequer questionar o que a gente costumava realizar. O tempo esteve a passar, isso eu não posso negar. Não digo que eu estive, de fato, à frente parlamentar. Não, mas eu coloquei o meu braço direito naquele lugar e o esquerdo
no lugar onde a própria esquerda queria mandar. Isso foi algo que eu soube realizar. Eu cheguei devagar, coloquei o meu braço esquerdo lá, e desde então ele nunca mais deixou a esquerda ditar as regras do lugar. Já a direita sempre esteve a acatar o que a associação esteve a solicitar. Nunca desejou de fato mandar. Apenas soube de fato solicitar questões básicas. Qualquer um poderia de fato realizar. Mas nunca nos pediu para a gente roubar e matar e se apropriar das coisas que eles queriam conquistar. Isso eles não estiveram a nos solicitar. Apenas nos disseram para manter as coisas de uma forma que eles conseguiam, quer dizer, conseguissem, que eles podiam, de fato, ver. Assim, eles saberiam ser ou não ser poder. E foi assim que a coisa esteve a acontecer. Mas um dia a tal direita esteve a morrer. A esquerda esteve a crescer. E foi nesse momento que eu resolvi dizer coisas que eu deveria até esconder. Mas eu não pude fazer. Então eu estive a comparecer diante de um determinado editor de TV e disse para ele que era necessário, de fato, a TV trazer algumas coisas fundamentais para a TV sobreviver. Se ele não quisesse também responder pelas coisas que ele costumava, de fato, trazer como chefe, ou melhor, editor de TV, antes mesmo do chefe dizer como tinha que ser. Ele até me disse que não deveria ser, ou que não poderia ser. Ele me disse que a TV não poderia se envolver, mas ele, como editor de TV, iria trazer assuntos que a própria TV poderia, de fato, de alguma maneira, esconder. Eu não entendi bem o que ele queria me dizer, mas ele me disse para eu, de fato, ficar de olho na TV e que eu iria compreender tudo aquilo que ele era capaz de fazer para me favorecer. Daquele dia em diante, eu me aproximei e muito da TV, em especial do editor de TV. Ele até me disse que eu deveria, de fato, aprender a viver de TV diante das circunstâncias que a vida esteve, de fato, a me desfavorecer. Foi assim que, de fato, ele me colocou ali. Ele disse que seria bom para mim eu abrir uma instituição. Era uma espécie de privatização. Sim, que ele iria conseguir, de fato, me colocar nessa função. Aí eu, de fato, disse para ele que eu precisava pensar, que não dava para dar um passo tão ambicioso no lugar se eu não tivesse, de fato, condições de barganhar com a frente parlamentar, já que a direita esteve, de fato, assim, rolar e a esquerda dominava o lugar. Ele então me disse que tinha como me ajudar e me deu acesso a informações que ninguém poderia imaginar, muito menos eu, porque eu era a frente parlamentar.
E aqueles assuntos a gente nem costumava tratar. E o editor estava lá, me trazendo fatos para eu de fato usar, com quem estava a dominar, assim a TV iria de fato lucrar e de alguma maneira escandalizar se eles não viessem a concordar com aquilo que eu estava a solicitar. De fato, eu não estava a esperar. Mas mamãe me disse que era bom, de fato, eu sossegar, ter alguma coisa para me ocupar. Que essa história de eu ficar a viajar, tentando, de alguma maneira me encontrar, estava me deixando muito, muito fora do ar. Que eu poderia pensar. E a TV era um bom lugar para eu assim realizar. Eu não digo que eu estive a aceitar, mas eu aceitei de alguma maneira convidar um velho amigo. Esse sim, saberia executar tudo que o editor de TV esteve a me solicitar. O que esteve a me surpreender foi, de fato, o que eles estiveram a fazer. De repente, a TV virou, de fato, uma espécie de poder que eu nem consegui entender. Mas como eles, de fato, resolveram me favorecer e me colocaram num cargo que eu jamais iria ter, sim, mas isso eu precisava esconder. Sim, eu não poderia, de fato, viver num cargo que o tempo todo iria me favorecer com os antecedentes que qualquer um poderia ver. Mas, como mamãe me disse que eu precisava aprender a conviver com os limites que a vida esteve de fato a me trazer, que era bom de fato eu aceitar. E assim, eu não digo que no Supremo eu estive a entrar, mas eu fui um frango que passou pelo lugar sem ninguém notar que um frango esteve a entrar e imediatamente esteve a se aposentar apenas para fazer serviço parlamentar e o tempo todo beneficiar quem desejava de fato com a TV se juntar, recebendo as benesses que o próprio Supremo tinha para ofertar. Bastava, de fato, saber com quem falar. Eu virei essa espécie de ponte parlamentar. Mas um dia a mamãe esteve a me falar que eu estava, de fato, a me desgastar, que era necessário convidar outras pessoas para ser pilar e assim a fonte aumentar. Me afastar. Eu já tinha, de fato, tudo aquilo que eu estava a precisar. Não precisava mais de ser essa ponte parlamentar. Mamãe tinha razão. É porque a ponte estava em construção, cada hora de fato era uma confusão, até o dia que eu resolvi de fato ser a própria união. Sim, a confusão, quer dizer, eu não queria mais ter que apartar a briga de salão. Não, não queria não. Aí como eu resolvi ser a própria união, eu fiz uma espécie de legislação. Mandei, de fato, para o salão, que também deu a sua contribuição, e passou, de fato, para aqueles que deveriam, de fato, também fazer a contribuição. E assim inseriram na Constituição. Isso ninguém sequer
ousou, de fato, questionar. Sequer ousou falar. Inseriram esse capítulo que nunca estiveram, de fato, a votar. Mas colocaram lá em benesse de tudo aquilo que a frente parlamentar poderia, de fato, salientar ou negociar. A questão é que criou poderes que em nenhum momento a Constituição esteve a falar. A questão é que, como o tempo esteve a passar, resolveram aumentar os poderes que um dia eu estive a pensar para, de fato, facilitar a vida do lugar. Aí começaram a emendar, sem discussão, sem votar, sem falar, sem nada. E foi tanta lei a se criar e palavra a se inserir, sem de fato o povo notar, ou melhor, as instituições de fato falarem, é que a coisa começou de fato a ficar de uma maneira que a gente não pode mais controlar. Aí, aí a TV esteve a deitar e rolar. E foi de fato o braço forte do lugar. Mas aí o jogo esteve a mudar. E desde então a TV está a me cobrar tudo aquilo que ela esteve a me dar. Mamãe eu tive que enterrar. Eu não poderia de fato mais falar que eu estava cansado de tanto trabalhar. Não, a idade esteve a chegar. Até eu tive que de fato que operar. Não como frente parlamentar, nem como aposentado da Suprema Corte do lugar. Albert Einstein eu estive a entrar. Fiz a minha cirurgia lá. Então me disseram para eu de identidade mudar. Assim, que era melhor de fato eu tirar uma nova identidade no lugar para que a coisa não viesse de fato sim, sei lá, feito fruto podre ou me contaminar. Eu não sei não, mas foi a própria Suprema Corte que esteve de fato a me dar todos os documentos falsos que eu estou a usar. E eu não posso dizer que no passado, de fato, estive a acordar. Eu não queria, de fato, ter que usar documento falso nesse lugar. Mas como eu estive a me aposentar pela Suprema Corte do lugar, sem nunca, de fato, passar por lá, quer dizer, entrando e saindo, foi então que alguém me disse que eu estive me constituindo. E desde então, eu vivo sorrindo. Se bem que sorrindo, não é o caso. Mas Deus me disse, se para eu, de fato, trazer esse cajado. E desde então, eu resolvi ser deputado. Sim, não dava, de fato, para ser deputado com um nome que poderia ser o tempo todo questionado. Então eu resolvi, de fato, mudar de lado. A questão é que não tem sido fácil. Não se pode, de fato, desconsiderar rabo. Sim, de gato. Quer dizer, agora que ficou complicado. Se bem que eu sou bem sustentado. Eu sou um legislador de direito e de fato. Eu tenho, de fato, mudado, o cenário. Se bem que tem sido complicado. Tem gente me solicitando tanto trabalho
Eu penso que o gato ficou escaldado. E como tem sapo para todo lado, sim, porque ser príncipe não é fácil. Aí eu resolvi, de fato, ficar calado. Ou melhor, eu resolvi, de fato, entregar o fardo. Sim, sabe como é que é? Eu já estava cansado. Não é fácil, de fato, você ser cajado de deputado. E quando, de fato, o jogo vira de lado, o cajado fica ainda mais pesado. Assim sendo, deixo aqui o meu recado. Eu não digo que sou falho. Eu aprendi a ser um homem honrado. A questão é porque eu nunca sou encontrado. Acho que eu soube. Quer dizer, acho que eu soube. Não, acho que eu fiquei. Acho que eu fiquei bem de lado. Não sou do tipo que gosta de ser televisionado. Principalmente quando eu faço o trabalho árduo para manter, de fato, o cabo ligado. Se quiser me contratar, basta de fato buscar os aposentados do lugar. E vão encontrar o meu nome lá. E aí não vão poder, de fato, falar que não tem, de fato, base para tudo aquilo que nós temos até medo de pensar. Eu tenho um conselho para dar. Eu também achava muito difícil pensar. Sabe como é que é? Pensar nos deixa assim, com medo da vida nos esmagar. Mas, gente, se a gente de fato sabe com quem se juntar, o pensamento nasce devagar. Basta a gente saber de fato plantar. Eu soube plantar. Por isso eu soube de fato tirar o pau que eu estava a precisar para ser de fato cajado no lugar. E não aceito de fato ser maltratado, destratado, desconsiderado. Eu continuo de fato mandando no fardo, mas eu deixei de fato outro para fazer o trabalho. Eu apenas sou consultado quando o assunto é complicado, mas como ele se tornou um homem muito hábil para aquilo que foi solicitado, eu estou completamente sossegado. Eu apenas sigo o resultado. E se é assim, eu continuo, de fato, do meu lado. Eu continuo, de fato, sendo cajado. Obrigado. Pelo visto, de fato, Painho lhe pediu um autorretrato. Foi isso, ele me disse para, de fato, eu fazer um autorretrato. Um autorretrato de um elemento muito complicado. E não vou prolongar o relato. Está aí o autorretrato. Eu sinto muito, de fato, pelos fatos. Eu não posso, de fato, carregar esse fardo. O meu fardo, ainda que muitas vezes pareça pesado, diante de qualquer fardo que aqui está sendo apresentado, ou o meu fardo, com toda certeza, é carregado de um jeito muito fácil. Eu apenas sento, faço o meu trabalho e vivo, de fato, com o meu legado. Ainda que muitas vezes seja complicado, mas eu, de fato, não faço trabalho para tirar a bandeira brasileira do altar. Todas as vezes que aqui eu sento para trabalhar,
eu coloco a bandeira brasileira no altar. E cada estrela que está lá, eu tenho certeza que eu estive a honrar. Assim sendo, é bom a gente se apressar, porque o trem pode passar, sair do lugar, a água de fato derramar, e aí a gente não ter tempo hábil sequer para respirar. Porque com toda certeza nós teremos que contar os mortos do lugar. E se é assim, bom dia para quem vai precisar.